Nissan Livina, um vídeo muito pedido aqui no canal e hoje finalmente resolvi trazer para você uma análise completa de todos os custos envolvendo a compra e a manutenção de um veículo desse. Vamos falar aqui de documentação, seguro, cesta de peças completa, lista de equipamentos, parte mecânica, pontos positivos e negativos, consumo, tudo na ponta da caneta. Então, se já gostou do tema, não esquece de deixar aquele like no começo do vídeo para fortalecer o canal. Se inscreva se ainda não for inscrito. Eu sou o Paulo Silva e esse é o Bate-Papo Automotivo. E a Livina aqui em análise é na versão SL com motor 1.8 Flex, câmbio automático, ano 2012. E essa é a versão top de linha para uma Livina de 5 lugares. E vamos começar falando aqui dos custos envolvendo a compra de um veículo desse. E todos os preços que eu disser nesse vídeo foram cotados em maio de 2022. Começando aqui pela tabela da KBB, que nesse vídeo vai fazer referência a um veículo em bom estado de conservação, com a quilometragem média de 10 mil km rodados por ano e preço médio de venda particular. Está em R$ 31.431. Já a tabela FIPE bem mais alta, R$ 35.410. Uma vez adquirindo um veículo desse, você vai precisar fazer a transferência de propriedade dele para o seu nome. E a taxa de transferência esse ano tem R$ 233,74. E também vai precisar colocar as placas Mercosul, se você estiver adquirindo esse carro de um outro município e ele já não tiver com as placas instaladas. Em média, aqui na minha região, está R$ 300. Então, já no ato da compra, considerando tabela FIPE, você vai desembolsar para um carro desse R$ 35.943,74. Arredondando, né? 36 mil para você adquirir uma Livina automática 1.8 2012. Mas vamos falar agora dos custos envolvendo documentação, começando aqui pelo IPVA, que aqui em Minas é recolhido aproximadamente 4% da tabela FIPE. Porém, esse ano, excepcionalmente, aqui no meu estado, vai ser recolhido sobre o valor de tabela do ano passado, que estava em R$ 27.256. Valor cotado em janeiro de 2021. Então, 4%, R$ 1.090,24 de IPVA. Falando agora de taxa de licenciamento, valor também aqui do meu estado, R$ 135,95. Já o seguro, considerando aqui uma média de 5% da tabela FIPE, que eu costumo cotar aqui para os vídeos do canal, vai ficar em R$ 1.770,50. Mas tenha em mente que esse é um valor médio, que pode ser maior ou menor, dependendo da sua idade, da cidade que você mora, do uso que você faz desse carro, ou se você já tem bônus de seguros de carros anteriores que você já tenha feito ou não. Então, fique ligado. Falando agora de depreciação, pegando o valor dele de tabela de 3 anos atrás, ou seja, cotado em maio de 2022, que era de R$ 29.164, diminuindo o valor de tabela de hoje e dividindo por 3, esse carro teve uma inflação média por ano nos últimos 3 anos de R$ 2.082. Isso em percentual dá 5,88%. Eu diria que para a categoria desse carro, né, uma minivan, tá até muito bom, um carro bem procurado aí, com certeza. Então, somando toda a parte de documentação, seguro e descontando essa inflação que esse carro teve no seu preço, ele vai te custar por ano R$ 914,69, o que dá por mês R$ 76,22. Um custo até bem acessível, mas digo que também está com um preço bem baixo assim porque estamos descontando o valor que esse carro teve de inflação média por ano nos últimos 3 anos. Se você adquirir um carro desse agora e nos próximos 3 anos ele começar a cair de preço, você vai ter que somar aos custos de documentação e seguro o valor que ele tiver de depreciação. Fique ligado. Mas vamos falar agora da cesta de peças de trocas periódicas preventivas da Livina 1.8. Mas antes eu tenho um recado para você. Tá olhando um carro para comprar, mas está na dúvida se é um bom carro, se foi um carro bem cuidado, se está com a quilometragem adulterada, se já foi batido, quer aprender a avaliar um carro em detalhes? Para isso, eu desenvolvi um e-book completinho com várias dicas para você avaliar seu próximo carro, várias técnicas para você identificar se um carro foi bem cuidado, se o carro está todo original. E também tem nesse e-book um checklist completo com mais de 280 itens de tudo que você precisa observar em um carro e o que você precisa observar para cada um desses itens, para você fazer uma análise mais criteriosa e não esquecer nada na hora da avaliação. Então esse e-book vem para te trazer muito mais conhecimento sobre como avaliar um carro
e com isso aumentar muito as suas chances de levar um excelente veículo para a sua garagem. Link na descrição. E falando primeiro aqui das pastilhas de freio dianteiras, um kit da Cobrec vai ficar em R$ 173,00. Já o par de discos de freio dianteiros da Fremax, R$ 439,00. Kit de velas da NGK, as 4 velas, R$ 355,00. Já os pneus, nas medidas 185, 65, 15, e eu cotei aqui os Michelin Energy XM2+, vão ficar em R$ 1.996,00. Já o óleo de motor, especificação aqui da Nissan, é a 10W40. E esse motor, que é o MR18DE, pega 4,4 litros com a troca do filtro. Então eu cotei 5 litros de um Castrol Magnatec semissintético com API SN na viscosidade 10W40. Vão ficar em R$ 243,00. Falando agora da correia de acessórios da Gates, seu tensor, só a correia, R$ 80,00. Já o kit de corrente de distribuição, que esse carro utiliza e que eu não vou colocar no somatório final de peças, pois não é um item de troca periódica preventiva, vou falar aqui o valor apenas a título de curiosidade, vai ficar em R$ 1.175,00. É um kit da Euroimport, contendo 2 correntes, 3 polias, 3 guias e 2 tensores. Falando agora da parte de filtros, todos da Manfilter, começando pelo filtro de ar do motor, um pouco mais caro, R$ 105,00. Filtro de óleo, 33, filtro de combustível, 31 e o filtro de cabine, R$ 65,00. Aí os outros filtros já têm preços um pouco mais acessíveis. Falando agora de amortecedores, os 4 da Morro, modelo OE Spectrum, pressurizados a gás, vão ficar em R$ 1.380,00. E como esse é um carro de transmissão automática, vamos falar aqui da troca do fluido do câmbio. Esse é um câmbio de modelo RE4F03A, é o automático de 4 marchas da Nissan. E a especificação da montadora com relação a óleo para esse câmbio é o Nissan Matic DV. E essa transmissão pega uma boa quantidade de óleo, pega 7,9 litros. Então você vai precisar de pelo menos 8 litros para fazer uma troca completa. E eu cotei os 8 litros genuínos Nissan. Vão ficar em R$ 1.296,00. E como eu não encontrei aqui no catálogo um filtro para essa transmissão, resolvi não colocar. Mas prepare algo em torno aí de R$ 150, R$ 200,00 para um filtro também, porque de nada adianta você colocar um óleo novo nessa transmissão e continuar com o filtro velho. E também tenha em mente que aqui não está incluso o valor de mão de obra, porque este pode variar bastante dependendo da região do Brasil que você estiver me assistindo. Então, para cada localidade tem uma realidade de mão de obra diferente. E também dependendo do processo de troca que você fizer, o preço também pode variar bastante. Se você fizer um processo por gravidade, vai ser um pouco mais barato, você vai gastar uma menor quantidade de óleo. Se você resolver fazer por flush, ou por máquina, você vai gastar uma maior quantidade de óleo e muito provavelmente a mão de obra em si já vai ser mais cara, para poder compensar ali o custo de investimento que aquela oficina fez para adquirir aquela máquina. Então, tenha isso em mente. Mas, somando aqui a cesta de peças da Livina 1.8 automática, vai ficar em R$ 6.196,00. Eu diria que para a categoria desse carro, para o porte dele, pelo motor, pelo câmbio que é automático, os valores estão até condizentes. Eu não diria que é uma manutenção exagerada pelo que o carro é, pelo que ele entrega. Mas vamos falar agora de custos envolvendo abastecimento, começando aqui pelo custo do tanque cheio. Esse carro tem um motor flex, mas a gasolina está com um preço proporcional ao etanol, pelo menos aqui na minha região. Está numa média de R$ 7,79 o litro, então contei com gasolina. E esse carro tem um tanque de 50 litros, então você vai gastar R$ 389,50 para enchê-lo. Falando agora de consumo, pegando aqui dados de ficha técnica, na cidade esse carro faz 5,5 km por litro com etanol e 9 na gasolina. Consumo bem alto aí na cidade. Assim como na estrada, 7,3 no etanol e 11,5 na gasolina. Dependendo da sua forma de guiar, dependendo do trânsito, dependendo da viagem que você fizer, do trajeto, você pode conseguir aí na estrada uns 12, 12,5, no máximo 13 se tiver com um carro bem leve. É um carro automático 1.8 pesado, então não espere consumo muito bom desse veículo. Falando ainda em dados de ficha técnica, agora em autonomia, na cidade com um tanque cheio de etanol, esse carro pode rodar 275 km, se for com gasolina 450. Já na estrada com etanol, 365 km, com gasolina 575. Uma autonomia também na média, um tanque de 50 litros,
como tem um consumo um pouco mais elevado, merecia ter um tanque um pouco maior aí. Eu diria pelo menos um tanque de 60 litros para compensar. Mas tudo bem. Agora vamos falar de lista de equipamentos dessa versão top de linha, né? A SL. Tudo que eu disser aqui já vinha de série, que é a direção elétrica com ajuste de altura, vidros, travas e retrovisores elétricos, alarme, rodas de liga leve, ar-condicionado, duplo airbag frontal e ABS, farol de neblina e o sistema de som, que é apenas um CD player. Então, eu digo que mesmo para uma versão mais bem equipada, ele ainda fica devendo em muitos equipamentos frente a alguns de seus concorrentes e frente a carros aí, até mesmo da própria Nissan, por exemplo, o Sentra, vinha bem mais equipado do que a Livina. Mas falando agora em parte mecânica, esse é o motor MR18DE. Ele é bem similar ao MR20DE, que equipa o Sentra e também equipa o Fluence. São motores bem similares, mas aqui com a cilindrada um pouco menor. Estamos falando aqui de um duplo comando de válvulas acionado por corrente, de 125 cavalos na gasolina e 126 no etanol. Torque de 17,5 kgfm em qualquer combustível. É um carro de 1.172 kg, então a relação de peso-potência ficou em 9,3 kg por cavalo. Adequado para sua proposta aí de ser um carro um pouco mais familiar, de não precisar de ter tanto desempenho e tanta resposta ao acelerador. O 0 a 100 fica em 10,7 segundos, também dentro da média. O câmbio aqui, como eu falei, ele é o RE4F03A, automático, convencional de 4 velocidades, acoplado ao motor por conversor de torque, porém aqui sem opções de trocas manuais ou sequenciais, mas atende bem para a sua proposta de ser um câmbio confortável ao rodar. As trocas são suaves, sem trancos, muito bom nessa parte. Suspensão simples, McPherson na dianteira e eixo de torção na traseira, assim como sistema de freios, disco ventilado na dianteira e tambor na traseira. Merecia pelo menos disco nas 4 rodas, dado o porte desse carro, mas tudo bem. O sistema de direção elétrica, então ponto positivo aí, rouba pouquíssima potência do conjunto mecânico, tem uma assistência variável bem interessante, fica bem leve para você manobrar aí nas vagas de estacionamento, fica pesadinha na estrada em altas velocidades, te proporciona mais segurança ao fazer curvas, o que é bem legal. O porta-malas tem 449 litros de capacidade, bons para a categoria, e ainda com opção para você rebater parte ou todo o encosto ali para aumentar ainda mais a capacidade de carga, se assim você desejar. Falando agora dos pontos positivos principais de se adquirir uma Livina SL 1.8 automática, primeiro aqui é a robustez e confiabilidade mecânica. Conjunto de motor e câmbio muito bons, resistentes, se você cuidar, obviamente fizer as trocas de óleo ali no tempo correto, filtros, não vai te dar maiores problemas. Os preços de peças são na média para a categoria, para o segmento, como vimos aqui em números. O desempenho é legal, você não vai passar sustos aí na estrada. Espaço interno muito bom, é essa uma das propostas de carros dessa categoria. Porta-malas também, capacidade excelente. Dirigibilidade muito boa, posição mais altinha de guiar, lembra um pouco ali um SUV, de boa ergonomia e passa boa segurança a bordo. E além disso, um carro de boa procura aí no seu segmento, o que também vimos em números lá na parte de depreciação, então uma boa opção de compra com certeza. Falando dos pontos negativos ou pontos de atenção, o primeiro deles aqui é que existem relatos de ruídos por falha de solda na coluna B aqui, algo que dá para reparar, mas um pouco mais trabalhoso. Além disso, falta ponteiro de temperatura e computador de bordo no painel, algo que eu considero realmente importante para carros ainda mais dessa categoria. E também falta o ajuste de altura do cinto de segurança e do banco do motorista. Para um carro de proposta mais familiar, um carro que quer passar conforto e versatilidade a bordo, está deixando bem a desejar nesse ponto também. Assim como o isolamento acústico, que também não é dos melhores, outro ponto negativo para carros de proposta mais familiar. Além disso, como eu falei, câmbio automático apenas de 4 marchas, atrapalha um pouco no consumo e também não permite trocas manuais sequenciais. Além disso, é um carro que não é homologado para você instalar um reboque, levar uma carretinha. Então, se você acha que vai precisar desse acessório no seu carro, essa pode não ser uma boa opção de compra. E além disso,
é um carro de peças de acabamento, tanto externas quanto internas, um pouco mais caras do que alguns de seus concorrentes. Isso aí é de praxe em praticamente todos os Nissan. Então, isso pode tornar o seguro desse carro mais caro. E eu não falei aqui ao longo do vídeo, mas a Livina também tem uma opção de 7 lugares, né? Tem a opção da terceira fileira ali de bancos traseiros. Mas é claro que você aumenta os assentos, mas diminui a capacidade do porta-malas. É algo para você colocar na ponta da caneta e ver o que vai te atender melhor. Mas me diga você, frente a toda essa análise que fizemos aqui da Livina, você compraria um carro desse? Deixe aí nos comentários, quero ouvir a sua opinião. E se você gostou desse tipo de vídeo, eu te convido a assistir ao final a playlist que eu vou deixar com vários vídeos nesse formato, em que eu faço uma análise completa de todos os custos envolvendo a compra e a manutenção daquele carro que você está pensando em comprar. Está na dúvida entre uma Livina, uma Space Fox, uma Spin, não sei. Muito provavelmente lá já vai ter o vídeo que você precisa assistir para acabar de tirar suas dúvidas e escolher o melhor veículo para sua garagem. Então vai lá, dá uma olhada que tá legal e tá bacana. E é isso aí. Obrigado por assistir, aquele abraço e até o próximo vídeo.